Você já se perguntou como é que funciona todo o processo de seleção do Big Brother? Como os participantes são selecionados, aonde eles são encontrados pela produção, o que eles têm que fazer para entrar no programa? Eu não sei se alguém um dia já chegou a pensar que era um processo simples, mas tá bem longe disso. São quase 1000 profissionais envolvidos em todas as etapas e a Globo trabalha no programa durante o ano inteirinho. E nesse vídeo eu vou te levar para os bastidores do maior reality show do planeta, que é o Big Brother Brasil. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Mendes e hoje a gente tá fazendo uma edição especial a pedido de vocês nas redes sociais. Os vídeos curtos do BBB fizeram muito sucesso, principalmente no TikTok, graças a Deus, e a galera quis uma versão mais detalhada de tudo isso. Mas geralmente eu tô aqui no canal falando sobre filmes e séries, então se além de Big Brother você também curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e me segue nas outras redes sociais, porque tem muito conteúdo sobre esses temas por lá quase todos os dias. E sobre o BBB, não dá pra gente falar do programa sem falar de Mila Abraão. Ela é a diretora de conteúdo do programa desde a primeiríssima edição e é responsável pela seleção dos participantes mais icônicos da história do programa. Ela foi responsável não só por montar uma equipe de seleção, mas também por montar a melhor forma de selecionar esses participantes. Ou seja, todo o processo de seleção do programa, que vai desde a inscrição dos participantes online até as entrevistas finais. A seleção da equipe começa enquanto a edição anterior ainda está rolando e nos primórdios dos programas, lá nas primeiras edições que foram no começo dos anos 2000, as inscrições eram feitas pelo correio. Eles recebiam, inclusive, o formulário da inscrição enrolado numa fita VHS. Se você que está assistindo esse vídeo tem menos de 20 anos, você talvez nem saiba o que é uma fita VHS. Por ano, a produção recebia em torno de 40 mil inscrições e até hoje eles ainda têm um acervo de inscrições com fitas VHS, CDs e cartas. Só que a gente está falando, gente, de cartas quilométricas, infinitas, que o pessoal mandava e a produção tinha que ler tudo, não tinha chat GPT para resumir naquela época. Eram containers inteiros que enchiam um galpão com esses materiais. Inclusive, nessa época, se a pessoa quisesse, ela podia mandar quantas inscrições ela quisesse para poder aumentar as suas chances. Hoje em dia não existe mais essa possibilidade porque de 40 mil inscrições que eles recebiam nas primeiras edições, a gente passou a ter mais de 100 mil e o número só aumenta todos os anos. Imagina como é que é coordenar uma equipe para lidar com essa demanda de 100 mil para 20 participantes. Tem que ter muito carisma para chamar a atenção. A Sabrina Sato, por exemplo, foi tão forte e tão atrativa na sua inscrição que várias pessoas dessa equipe levaram o nome dela para Mila. Na primeira inscrição, ela já foi logo de cara pro programa e hoje em dia é uma das ex-participantes mais consolidadas, sendo inclusive a segunda participante mais seguida no Instagram até hoje, na frente da própria Juliette, inclusive, que foi esse fenômeno da pandemia. Isso realmente é um impacto a longo prazo que pouquíssimas pessoas conseguiram. E se nesse bololô de inscrições você conseguir chamar a atenção dessa equipe, você é chamado para uma entrevista que é o começo de um longo processo para entrar no programa. São feitas várias entrevistas eliminatórias, primeiramente online, e se você for avançando, é feita uma entrevista presencial. Passando nessa entrevista presencial, o participante é chamado para fazer algumas dinâmicas em grupo. É bem processo seletivo de empresa mesmo, só que 10 vezes mais criterioso. Nessas dinâmicas em grupo, eles avaliam o perfil do participante, como ele se comporta em grupo, como ele se destaca entre outras pessoas e vários outros critérios internos para decidir se vai ser interessante ou não de assistir aquela pessoa no programa. E nos vídeos curtos o pessoal comentou: mas fazem tudo isso e chamam tal pessoa que é planta, chamam tal pessoa que é morta. E assim, gente, é uma lógica muito clara para mim. Toda edição tem o seu protagonista e toda edição tem o seu coadjuvante. E eles montam os grupos 100% cientes disso. Imagina uma edição com 20 Ana Paulas ou com 20 Juliettes. Não ia ter espaço para ninguém brilhar e ia ser até um pouco irritante de assistir de certa forma. Então essa versatilidade de personalidades também funciona até porque o público também é variado, né? Então essas dinâmicas em grupo são feitas justamente para entender esses perfis de pessoas. E assim, eu tenho certeza que a produção já monta os grupos pensando: esse aqui vai ser vilão, vai causar na casa, esse aqui tem potencial de ganhar e esse aqui tem potencial de ficar só de escanteio ali mesmo. Mas também é claro que não acaba nas dinâmicas em grupo, né? Se o participante agradar a equipe durante elas, ele entra para os 100 finalistas que vão até a bancada final, a temida bancada final. E nesse processo todo mundo pode ser um possível participante, então a produção já começa a tratar o processo com sigilo absoluto. O participante vai até um hotel selecionado pela produção e lá ele é recebido pelo subsolo por alguém da equipe que leva ele pelo elevador de serviço e é estritamente proibido que ele encontre qualquer pessoa, seja funcionário do hotel, seja outro participante. Ninguém pode ver essa pessoa entrando ou saindo do hotel. O participante fica confinado num quarto de hotel, não se sabe se por um dia ou mais,
reais, mas como são muitos participantes, eu acho que talvez seja mais de um dia confinado. E aí começa a temida banca final, que é o participante de frente para uma banca inteira que vai fazer várias perguntas para ele. E é a oportunidade final dessa pessoa de convencer a banca de que ele tem o que é preciso para entrar no programa. Com direito, inclusive, a um último discurso de 30 segundos, assim como é feito no programa, para convencer de vez essa bancada de jurados. Fala pra gente aí em 30 segundos, o que a gente deveria levar no céu? Gente, imagina se você gagueja no meio do discurso. É a minha cara fazer isso. São só 30 segundos para um monte de gente. Bom, e como se isso já não fosse desafiador o suficiente, esse ano de 2026, eles adicionaram uma dificuldade a mais nesse processo. Porque se antes tudo isso era para você entrar no programa, esse ano tudo isso foi para entrar na casa de vidro. E isso foi uma resposta do programa ao pedido do público que queria ser muito mais ativo na escolha desses participantes. Porque justamente como as pessoas sempre reclamam, que tal participante é chato, tal participante é planta, isso e aquilo, então pronto, a responsabilidade agora fica com vocês. Quem escolheu que o Pedro dessa edição, por exemplo, poderia imaginar que ele faria as coisas que ele fez? Não, né? Pois é, nem a produção. E as dinâmicas na casa de vidro esse ano foram bem intensas, o que já aqueceu bastante o público para essa edição. Então a galera já começou meio, né, engajada. Os sortudos que caíram nas graças do público foram votados e oficialmente sobreviveram a esse processo entrando na casa de vez, e os azarados encararam o último processo e o pior deles pra mim, que foi o temido quarto branco. E gente, não sei se eu sou muito militante, mas eu achei essa dinâmica de quarto branco desse ano meio papo de jogos vorazes, assim. Como é que você submete as pessoas a esse condicionamento, ficar quase uma semana preso num quarto, sem poder tomar um banho, sem luz solar, só com bolacha e água, fazendo prova de resistência, com um barulho no seu ouvido o tempo inteiro, em pé num balde por horas? Mas aí é pra filtrar quem quer entrar de verdade. Mas será que é querer mesmo? Se não valesse dinheiro, você ia querer sair da sua casa e se submeter a essa condição? Ninguém quer fazer isso de verdade, né, gente? A questão é precisar. Vai quem precisa e quem precisa aguenta mais. Mas será que precisa ser desumano a esse ponto? A vida dessas pessoas já não é sofrida o suficiente? E como o público amou essa dinâmica esse ano, ela com certeza veio pra ficar, né? Porque é tudo pelo entretenimento. É aí que o negócio vai ficando cada vez mais intenso. E é justamente essa a premissa de jogos vorazes, né? Já pararam pra pensar? Mas assim, encerrando aqui os meus 5 minutos de militância, essa dinâmica do quarto branco também foi outro indicador pra provar que, assim como a produção, o público também não tem critério pra escolher participante. Porque da casa de vidro, tirando a Samira, eles não estão gostando de ninguém. O Pedro foi até extremo no desrespeito dele na casa, e o pessoal do quarto branco, que foram justamente os rejeitados, foram justamente o que mais estão entregando no jogo, pro bem ou pro mal, né? A própria Chayane já tem torcida pra ser a campeã, já é a participante mais seguida no Instagram dessa edição, entrega carisma no jogo todo santo dia e foi rejeitada na casa de vidro. O fato é que a Globo, ano após ano, tenta aprimorar esse processo para deixar que o público seja juiz final disso. E esse ano eu chuto que desde a saída do Boninho no comando do programa, foi o ano que eles mais acertaram. E assim, gente, é muito óbvio que o Big Brother é um programa de narrativa. E a narrativa, ela vai ser o que eles quiserem. Então a seleção, ano após ano, é moldada em cima disso, sabe? Os processos devem mudar. Qual tipo de história eles querem contar? A Juliette mesmo é uma participante que eles nunca mais vão querer no programa, porque ela se tornou um fenômeno tão grande que a própria Globo não conseguiu capitalizar em cima dela. Ela se classificou como campeã no primeiro mês do programa e todo mundo já sabia que ia ser ela, a gente não teve qualquer dúvida que ia ser ela se você assistiu o programa. Então não teve aquele gostinho de, nossa, quem será que vai ganhar? Aquele paredão acirrado, sabe? O próprio Gil do Vigor, que era um fortíssimo candidato a campeão, não chegou nem no top 3, justamente pra nem ter chance de conseguir concorrer com a Juliette, sabe? E isso faz o jogo perder a graça, de certa forma. Esse ano mesmo, você viu que não tem nenhum participante sofrido, não tem nenhum participante coitadinho, vítima de todo mundo, porque essa narrativa a Globo não quer contar nunca mais. Esse ano eles apostaram fundo na treta, em quem causa intriga, tá quase uma edição da Fazenda esse ano, né? Quase todo dia tem expulsão, inclusive, e tá divertidíssimo de acompanhar, isso ninguém pode negar. Querendo ou não, eles acertaram a mão nos participantes esse ano. Vocês concordam comigo ou vocês acham que eu viajei um pouquinho nas ideias? Comenta aí embaixo e comenta também se você aguentaria esse processo maluco pra poder entrar na casa mais vigiada do país. Deixa um like se você curtiu esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.